Olá, meu nome é Ricardo Caldurosa, sou nutricionista esportivo e hoje essa palestra aqui vai ser sobre o Tribulus terrestris. Funciona para aumentar a testosterona? O que a ciência diz, gente? Muita gente toma o Tribulus aí com a ideia de aumentar a testosterona, ficar mais forte. Será que vai dar efeito nesse ponto? Bom, a ideia dessa palestra, como sempre, é dividir em duas partes. Uma eu vou ser bem direto, bem direto, objetivo, e na outra aí eu vou aprofundar com argumentos científicos, tá? Assim, quem não gosta muito dessa parte científica não vai ficar perdendo muito tempo. Então vamos lá, gente. Tribulus aumenta a testosterona? Sim ou não? Não. Não aumenta a testosterona, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar os estudos, mas ele não aumenta. Porém, ele parece realmente ter um efeito interessante no que concerne a desempenho sexual, ação afrodisíaca e libido, mas isso sem ir pela via de hormonal, certo? Então, se você de repente consome o Tribulus aí para melhorar desempenho sexual, melhorar libido, ereção, ele vai ter um efeito legal. Agora, se a ideia é aumentar a testosterona, não. Vamos aí à parte científica, gente. Primeiramente, o que é o Tribulus? Bom, o Tribulus nada mais é do que uma planta. Ela não é uma planta que aqui no Brasil a gente não tem. Ela é uma planta mais de um outro lado do mundo aí. Na China, Sri Lanka, se não me engano, Índia, lá é um tanto comum. Então a gente faz um extrato aí da folha, da raiz, do fruto dela, deixa em pó e é o que vocês têm nessa cápsula do Tribulus. Nada mais é do que essa plantinha. A gente sabe hoje que o Tribulus tem muitos potenciais efeitos benéficos na saúde. Potenciais, tá? Não estou falando que é certeza, mas potenciais. Proteção cardíaca, questão da hipertensão também, pode ser que ele ajude. Hepatoprotetor, proteção de células neurais, atividade antidiabética, isso é bem interessante. Antitumoral, diurético, melhora a função renal, afrodisíaco e, o que mais nos interessa, é o aumento da testosterona. Bom, a ação afrodisíaca, gente, tem alguns estudos, eu não vou mostrar aqui porque esse não é o foco dessa live, mas ele parece ter uma ação afrodisíaca em pessoas com desejo sexual hipoativo, tanto homens como mulheres. Mulheres também já pós-menopausadas. Ele parece melhorar bem sim a questão de libido, no caso da mulher de secura vaginal, desejo sexual tanto do homem como da mulher. Então parece que nisso aí o Tribulus realmente funciona. Mas o que nos interessa é o aumento de testosterona. Bom, gente, o Tribulus, aquela plantinha lá, tem um monte de componentes, certo? Mas o que mais nos interessa aqui, olha, ele tem taninos, fitoesteróis, flavonoides e saponinas. Esses três primeiros explicam grande parte daqueles efeitos benéficos para o fígado, para o rim, para o coração. Mas o que mais nos interessa são as saponinas, também chamadas de saponinas esteroidais. Existem vários tipos, em especial uma que chama protodiocina, certo? Senão nem precisa se preocupar muito. Mas por que, gente? Descobriu-se que as saponinas ela tem uma estrutura um tanto semelhante à testosterona. Com isso em mente, acredita-se então que o Tribulus ele pode ser bem interessante para a questão do aumento da testosterona. De alguma forma, de repente, ou o Tribulus estimular o aumento da testosterona, ou o Tribulus a própria estrutura saponina se converter num metabólito aí que pode gerar efeitos parecidos com a testosterona no nosso corpo, certo? Com isso em mente, começaram alguns estudos aí. Vamos lá. Primeiro, olha que interessante esse estudo, gente. Nível de testosterona no sangue. Aqui, depois de 15 minutos de administrado, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas e 2 horas e meia. A linha que vocês veem aí em losango cinza é o controle, ou seja, não fez nada aqui.
E as outras linhas, essa por essa de xizinho e essa de bolinha, é a resposta do corpo a diferentes doses de tríbulos, 7,5 mg por quilo, 15 mg por quilo, essa de X, e a bolinha 30 mg por quilo de peso. Interessante que após a administração do tríbulos, de fato a testosterona aumentou, gente, em especial quando a dose foi de 15 mg por quilo de peso. 15 mg por quilo de peso de tríbulos aumentou principalmente a testosterona. Show de bola! Também, após a administração de tríbulos, nas diversas doses, houve aumento da deidrotestosterona. Essa deidrotestosterona, é uma forma reduzida da testosterona. Ela tem uma ação até um pouco mais potente do que a testosterona, e ela é responsável aí por características sexuais masculinas. Então aumentou ela, um ótimo sinal quando a gente pensa em ganho de massa muscular, em ganho de força. E o que aconteceu? Com tríbulos terrestres, aí não depende da dose, mas novamente em especial a dose de 15 mg por quilo de peso, houve um aumento considerável dessa deidrotestosterona. Show de bola, gente! Olha uma outra prova aqui, que o tríbulos não é tão ruim assim, afinal, como eu falei antes. A testosterona, após o consumo de diferentes doses de tríbulos, aumentou 2,5 mg por quilo de peso, aumentou bem comparado a essa primeira coluna aqui, que seria o grupo controle. 5 mg de tríbulos aumentou mais ainda, 10 mg de tríbulos aumentou um pouquinho mais ainda a testosterona. Então ainda parece ter uma dose resposta. Tríbulos e testosterona, até aqui está excelente, gente. Esse estudo aqui também é espetacular. Olha que legal que o tríbulos conseguiu. Os pesquisadores deixaram alguns numa situação de overtraining, ou seja, estafa de treinamento. Overtraining a gente consegue atingir quando treina muito e descansa muito pouco e come tudo errado. O overtraining é caracterizado por uma estabilização inicialmente do desempenho, não mais evolução, seguido de uma queda do desempenho. Então a pessoa treina, ela evolui. Ela treina, ela estabiliza. Ela continua treinando, ela começa a dar passo para trás. Isso, para um atleta, por exemplo, é péssimo. Porque o rendimento dele vai lá para baixo. E olha o que aconteceu aqui, que legal. A coluna preta, então, é grupo controle. Esse grupo aqui não treinou. A coluna branca, a resposta da testosterona ao overtraining. Então, o grupo treinou, testosterona caiu. Isso é comum no overtraining mesmo. Só que, se você entrar numa situação de overtraining tomando tríbulos terrestres, olha o que vai acontecer com a testosterona da pessoa. Vai aumentar bastante. Isso é muito interessante. Por quê? Poderíamos aí intensificar muito o treino do indivíduo sem que haja nenhum prejuízo, na verdade só tendo benefícios em relação ao desempenho. Então isso é espetacular, o tríbulos conseguindo esse efeito, gente. Então vamos comemorar isso aí tomando tríbulos, porque tríbulos funciona, né? Não é, gente. Por que não é? Aqui está o título dos artigos que eu extraí esses slides. Esse artigo aqui, que falava do overtraining, o título fala: o efeito do tríbulos terrestres na performance em ratos no overtraining. Até aqui no gráfico fala aqui, olha, o aumento da testosterona causado pelas saponinas em ratos. Os outros artigos, gente. Efeito do tríbulos em primatas, coelhos e ratos. São esses estudos aqui, aqueles 3 primeiros que eu mostrei. Efeito da testosterona visto em primatas, gente. Macacos e babuínos. Efeito do tríbulos, na testosterona. Efeito do tríbulos na deidrotestosterona, em primatas também, e efeito do tríbulos na testosterona de ratos.
desculpa, de coelhos aqui, tá? De coelhos. O que é interessante aqui é que, além desse estudo observar o efeito do Tribulus em primatas, a forma que eles administraram no primata não é uma forma muito comum que nós tomaríamos. Por quê? Foi intravenoso, ou seja, direto na veia. Eles aplicaram Tribulus na veia desses primatas. Não é o que nós faríamos numa situação razoável, certo? Então a gente vê aqui que em animal funciona, que é uma beleza, realmente aumenta a testosterona, melhora a situação de overtraining. Mas, gente, só um adendo aqui. Prestem muita atenção quando vocês vão estudar sobre suplementos, porque isso a indústria de suplemento faz a rodo, tá? Eles pegam resultados que foi observado em animais, geralmente em ratos, para apoiar a ideia de que aquele suplemento funciona. Então, muitas vezes fala, olha, tal suplemento aumenta a massa muscular. Tem artigo científico sobre isso. Tem mesmo. Só que você vai ver, é em rato, não é em humano. Pelo menos a maioria dos casos, tá certo? Então, fiquem muito atentos a isso. E o que nos interessa é o efeito do Tribulus em humanos, gente. Então, vamos lá. Bom, olha só. Parece que em humanos o resultado também não é tão ruim, não. Ó, aqui o gráfico mostra as bolinhas brancas, pessoas que tomaram o placebo, e a bolinha preta, pessoas que tomaram suplemento que continha Tribulus, na qual a sigla aqui está como END-HB. Tá? Nesse estudo, como a faixa etária das pessoas estudadas era bem grande, ia de 30 a 58 anos, eles dividiram em grupos aí, faixa etária de 30 anos, de 40 anos e de 50. Bom, o que é legal, gente, é que esse suplemento que tinha Tribulus, ele foi capaz de fato de aumentar, aqui do lado, olha, testosterona livre em todas as pessoas que o tomaram. Então, bem interessante, esse suplemento contendo Tribulus realmente aumentou a testosterona. Tanto na pessoa de 30 anos, como de 40, como de 50 anos. Isso é muito bom. Porém, gente, sempre tem um porém. Lembra que eu falei, olha, eu procurei tomar muito cuidado. Eu falei que é um suplemento que contém Tribulus, né? Aqui eu copiei, eu peguei a parte do estudo que fala o restante dos componentes desse suplemento, o END-HB. Ó, aqui no final, 1.350 mg de Tribulus, ok? Só que entre outros componentes, ele tem uma coisinha que quem já é mais da academia vai saber o que é. 300 mg de androstenediol. Androstenediol é um precursor de testosterona. Então, você tomar esse androstenediol no seu corpo, ele vai se transformar em testosterona. Basicamente, ele seria tipo uma bomba. Por isso que esses níveis aumentaram. Não por causa do Tribulus, mas sim por causa desse androstenediol. Até a ideia desse estudo não era ver se o Tribulus aumentava a testosterona. Era ver se o Tribulus poderia evitar a conversão desse androstenediol em outras substâncias. Certo? Mas é um dado usado pela indústria de suplemento também para falar que o Tribulus aumenta a testosterona. É a mesma coisa que aquele cara que come 5 McDonald's, começa a passar mal, ter diarreia, fala que foi o alface, né? É a mesma coisa, certo? As bizarrices aí da suplementação. Bom, a questão agora, gente, um outro estudo, nesse estudo aqui embaixo, olha, reparem sempre que nos gráficos que eu ponho, eu sempre deixo a referência, tá? Para vocês, se quiserem pesquisar, ou para não deixar dúvida mesmo, nada na minha cabeça. Nesse estudo eles pegaram eles analisaram o Tribulus da Optimum. E interessante que nesse estudo, olha, foram 3 etapas. Ao tomar o suplemento, aqui nessa segunda parte do gráfico, da tabela, 10 dias depois, e na terceira, 20 dias depois. Reparem que 10 dias depois do consumo do Tribulus, houve um certo aumento da testosterona. De fato, foi de 25,4 para 28,6. Poxa, é alguma coisa. Só que, depois de 20 dias, esse nível voltou ao normal. Então, gente, o Tribulus, se ele aumenta a testosterona,
ele vai aumentar por um tempo muito curto que não vai valer de absolutamente nada. E também esse aumento foi dentro do que a gente chama da faixa fisiológica, ou seja, do normal. Não vai causar uma repercussão positiva em questão de composição corporal, ou seja, ganhar massa muscular, perder gordura por causa desse leve aumento, tá certo? Então, apesar desse estudo mostrar que houve um aumento, é um aumento muito pequeno. Agora, gente, um outro estudo, aí observou homens jovens tomando tríbulos. Aí aqui nesse estudo foi só o tríbulos mesmo. Bom, gráfico aqui, em quadradinho, grupo controle. Ou seja, aquele lá que era para usar para ver a variação normal da testosterona. Esse grupo losango, TT1, era um grupo que usou uma quantidade de 20 mg de tríbulos por quilo de peso. E o grupo aqui quadradinho usou 10 mg de tríbulos por quilo de peso. Notem, gente, questão da testosterona aqui, se prestar bem atenção, para as pessoas que tomaram tríbulos, ela não mudou em absolutamente nada. Se for ser bem criterioso, ela na verdade reduziu um pouquinho até. Então o consumo do tríbulos não vai impactar em nada na testosterona. Esses valores, esses números aqui embaixo, gente, P1, P2, P3, P4, P5, P6, foram momentos de medição da testosterona. Aqui P1 foi logo no primeiro dia, P2 2 dias depois, P3 3 dias depois, P4 10 dias depois, P5 17 dias e P6 24 dias depois. Ou seja, praticamente um mês tomando tríbulos não mudou absolutamente nada a testosterona. Quando a gente pensa em androstenediona, para quem não sabe, é um precursor do tríbulos. Ele é parecido com aquele androstenediol que eu falei nesse estudo passado. A androstenediona no corpo ela vai virar testosterona. Então, se aumenta a androstenediona, é um bom começo. Olha que interessante, gente. Grupo controle em triângulo, o grupo quadrado e o grupo losango aí tomavam tríbulos, não mudou também absolutamente nada da androstenediona. Hormônio luteinizante, o LH, é um hormônio também que estimula a produção de tríbulos no corpo. Também, gente, entre o controle e o consumo de tríbulos, aqui quando a gente consome 10 mg de tríbulos por quilo de peso, um pouquinho depois, 2 dias depois aí do consumo, esse LH cai consideravelmente. Depois ele normaliza, tá? Isso não vai mudar nada no corpo. Mas aqui uma prova de que o tríbulos não vai afetar a questão da hormonal, certo? Aqui um outro estudo agora. Beleza, o hormônio a gente já viu que ele não vai afetar positivamente. Mas será que pelo menos ele vai melhorar o desempenho no treino? Bom, esse estudo aqui, se eu não me engano, em 2005, eles pegaram indivíduos que treinavam já e suplementaram com tríbulos ou suplementaram com placebo. E aí eles viram o número máximo de repetição que aquela pessoa conseguia fazer em determinados exercícios. No caso do supino, gente, o grupo que tomou tríbulos não mudou nada. Foi de 9,8 repetições máximas para 10,1. Isso aí não dá diferença absolutamente nenhuma. Já o tríbulos, quando a gente pensa em treino de perna, parece que ele foi interessante mesmo. Ele foi de 20,7 repetições, 21 repetições aí para 26 repetições. Então aumentou 6 repetições nesse grupo que tomou tríbulos no treino de perna, no leg press. Interessante. Aí é um bom sinal. Então tríbulos funciona, gente, para melhorar desempenho no treino? Aí que tá. Funcionou até. Mas se a gente vê o grupo placebo, aquele que tomou algo que não era nada, ele foi de 26 repetições e meia de leg press para 34 repetições. Ele aumentou quase 8 repetições. Ele, na verdade, aumentou mais do que o grupo que tomou tríbulos. E só o grupo placebo, o grupo que tomou uma substância que não era para influenciar o treino, foi capaz de aumentar aqui o número de repetição no supino. Olha só que interessante. O que isso quer dizer, gente? Que o tríbulos, então, não vai influenciar muita coisa também o desempenho, tá certo?
Concluindo então. Bom, Tribulus é uma planta bem interessante, com potenciais efeitos para a saúde, sim, para muita coisa, mas, gente, infelizmente não para a questão de melhora da composição corporal, para quem treina, e também para a questão do aumento da testosterona, tá certo? Então, por hoje é isso aí, gente. Aqui estão meus contatos, o Face, o Insta e o YouTube. Digita lá Nutricionista Ricardo. Se inscreve no canal aí do YouTube para sempre receber os vídeos em primeira mão. Se inscreve no Instagram, no Face também, ajuda muito a divulgar o trabalho. Deixem os comentários, gente. As perguntas que eu vou respondendo numa live, nas lives que eu faço de terça-feira, ou responda aí pessoalmente. Deixem os comentários e também sugestões de vídeos que vocês queiram que eu faça, para a gente analisar cientificamente determinado aí, ou suplemento, ou determinada estratégia, ou determinado fator fisiológico que vocês queiram saber, tá certo? Então, é isso aí por enquanto, gente. Forte abraço a todos e muito obrigado pelo tempo passado. Até mais!